Você conhece o Beaujolais Nouveau? Se não conhece, então tá na hora de eu te explicar esse vinho que é um dos mais famosos da França, não necessariamente pelos melhores motivos, tá? E que quase nem chega ao Brasil. Todo ano, em novembro, esse vinho já fez aí milhões de franceses comemorarem a chegada dele como se fosse um evento nacional. Festa, música, corrida de caminhões, o restaurante lotado, um verdadeiro carnaval do vinho. A história por trás dele é genial e envolve tradição, marketing agressivo e até aqueles aromas meio esquisitos aí que muita gente fala do Beaujolais Nouveau. Eu vou te explicar de onde veio essa tradição, por que esse vinho ficou tão famoso, como que ele impulsionou a região durante vários anos e porque hoje tem gente que acha que o Beaujolais Nouveau faz até publicidade ao contrário. Então roda a vinheta e simbora para mais um vídeo neste canal. E se você caiu por aqui de paraquedas, eu sou o André Wiggers, eu sou sommelier, eu sou formado aqui em Bordeaux e eu sou certificado W73 também. Eu vivo aqui na região desde 2022 e desde então eu tenho visitado produtores, grandes propriedades, para aprender e poder extrair o máximo de conhecimento dessa bebida incrível que é o vinho. Desde 2023 eu trabalho como guia em algumas das vinícolas mais prestigiadas aqui de Bordeaux e aqui eu compartilho essa minha paixão por vinhos, falando de tudo um pouco direto da terra dos vinhos. Então já se inscreve no canal, porque assim você não perde nenhum conteúdo e ainda ajuda demais esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo como esse daqui, além de não te custar nada, viu? Vamos embora pro vídeo. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque ontem foi o lançamento do Beaujolais Nouveau 2025. E terça-feira agora, inclusive, eu vou fazer uma degustação de um deles aqui no canal. Então, se você quer saber como que vai estar o vinho, já separa aí a taça para esse tasting, beleza? Lá no sul da Borgonha, na região do Beaujolais, reina a uva Gamay. Leve, frutada, de maturação super rápida. Aliás, antes do Pinot Noir dominar a Borgonha, tá? O Gamay que era plantado por lá, viu? Praticamente todo lugar. Mas isso aí é papo para um outro vídeo. Bom, o fato é que depois da colheita, os produtores faziam um vinho que era simples, jovem, só para comemorar o fim do trabalho. É o tal do vin de l'année, ou o vinho do ano. Era um costume local que existe até hoje. O vinho ele ia para as tavernas de Lyon, que os franceses brincam tá, ser a cidade banhada por dois rios. O Ródano, que é o verdadeiro, e o rio do Beaujolais também, de tanto vinho que se bebe por lá, do Beaujolais. E o estilo era esse mesmo, tá? Um vinho fresco, alegre, direto, zero pretensão. A ideia era realmente brindar um novo ciclo e o começo de uma nova safra. Lá nos anos 50, o governo francês começou a regular as datas de liberação dos vinhos de denominação de origem. Sim, até isso aí é controlado pelas AOPs, tá? O Beaujolais, que fermentava rápido, ele ganhou uma autorização especial. E já em 1951, o INAO, que é o instituto que controla tudo isso, ele permitia essa venda antecipada do vinho do ano, que passou então a se chamar de Beaujolais Nouveau, ou o Beaujolais Novo. Só que o que era para ser uma exceção administrativa acabou virando um fenômeno nacional. E o culpado, ou o gênio, foi Georges Duboeuf. Até hoje você vê rótulos com o nome dele, não só em Beaujolais Nouveau, mas enfim, vários vinhos do Beaujolais, e até mesmo na Borgonha. Eles são uma casa grande, tá? Bom, mas o fato é que o Duboeuf transformou esse vinho simples, tá, num evento de marketing gigantesco. Foi ele quem criou esse slogan, inclusive, que viraria febre. Le Beaujolais Nouveau est arrivé. Ou o Beaujolais Nouveau chegou. E aí começava uma loucura. Quem serviria primeiro, quem entregaria primeiro em Paris, com caminhões, motos, balões. Era tudo para espalhar o vinho o mais rápido possível. Foi, de fato, uma festa nacional e um grande golpe de marketing. Supermercados, restaurantes, lojas de vinho, todo mundo entrou nessa onda. E nos anos 80 e 90, a festa viraria global. O Beaujolais Nouveau começou a ser lançado simultaneamente em Tóquio, Nova York, Londres e Paris. Para ajudar a sincronizar aí toda essa logística, já em 85 o governo definiu oficialmente a data que fica até hoje, que é a terceira quinta-feira de novembro para o lançamento do vinho. E aí vem o caso que é mais curioso. Lembra que eu falei Tóquio? No Japão, o lançamento chegou a níveis aí de banhos termais com o Beaujolais Nouveau. É até hoje o país, depois da França, que mais consome Beaujolais Nouveau no mundo.
e bem distante do terceiro lugar. Eu recebo muitos japoneses nas visitas e, honestamente, eu até hoje não consegui descobrir por que eles amam tanto assim o Beaujolais Nouveau. É um fenômeno cultural sem paralelo. Mas o fato é, no mundo todo meio que se esperava esse primeiro vinho do ano como se fosse um réveillon da viticultura. Bom, depois de entender toda essa questão aí, vamos falar sobre o que esperar de um Beaujolais Nouveau e quais são os aromas que você encontra nele. É bem particular. Ele tem aí gosto de banana madura, de tutti-frutti, de chiclete. E isso tudo se deve, na sua maior parte, à maceração carbônica. Não vou ser muito técnico aqui, viu? Mas consiste num tipo de fermentação que basicamente foi inventado lá no Beaujolais, que coloca todos os cachos dentro das cubas e faz a fermentação e faz uma maceração pré-fermentária. Nessas cubas, com os cachos todos sem serem desengaçados e com as uvas completamente inteiras, vai começar a ocorrer uma fermentação intracelular a partir do momento em que eles enriquecem o meio com CO2, ou seja, eles retiram o oxigênio e colocam CO2. Um pouquinho de açúcar vai começar a ser transformado em álcool já dentro do bago, o que é bem interessante e cria uns aromas frutados muito distintos. Tá? Isso obviamente não vai até o final, até fermentar a uva, porque em algum momento essa uva vai estourar e ela vai liberar o suco, e aí você continua a fermentação até o final. Mas o ponto todo aqui é que essa fermentação hoje é muito conhecida fora do Beaujolais, é utilizada inclusive em outros locais para quem quer fazer um vinho mais frutado, mas ela é a base do Beaujolais Nouveau e é ela que traz um pouco dessa coisa, desses aromas aí, um pouco diferenciados e bastante frutados para o vinho. Um dos estéreis que ela cria, inclusive, é o acetato de isoamila, que é exatamente aquilo que a gente cheira com banana madura. Inclusive, é o mesmo composto aromático que a gente pode achar em certas cervejas Hefeweizen alemãs, por exemplo, ou de trigo. Mas assim, nos anos 70 e 80, com o sucesso comercial, os produtores eles queriam vinhos prontos cada vez mais rápido. E aí eles vão começar a usar leveduras industriais selecionadas para fermentar ainda mais rápido, para suportar mais álcool e para gerar um monte de aroma frutado artificial, além daqueles que a própria vinificação já faz. Então o resultado foi sim um vinho leve, super aromático, cheirando banana, chiclete, morango artificial, enfim. Que é perfeito para o estilo divertido aí da época, só que com o tempo isso começou também a virar uma caricatura. Todos os vinhos começaram a meio que cheirar igual desse jeito aí. Então a autenticidade, desculpa, da região ela acabou sumindo. O voo, então, que deveria promover o Beaujolais, acabaria por começar a prejudicar a imagem da região, porque em algum momento as pessoas começaram a ficar meio que enjoadas daqueles aromas todos. Então ali nos anos 90 e 2000, esse sucesso todo começou a virar veneno. O Beaujolais Nouveau dominava o mundo, mas a qualidade caiu, o vinho virou padrão, a imagem da região foi indo cada vez para o chão. E o pior, muita gente passou a achar que Beaujolais era só isso, que era só vinho simples, fácil, para beber de qualquer jeito, sem muita identidade. Quando, na verdade, o Beaujolais tem vinhos extraordinários. Crus aí como Morgon, Fleury, Moulin à Vin, são profundos, são sérios, são elegantes, podem ser vinhos aí para se envelhecer lindamente. Seria somente a partir da década de 2010 que começaria um renascimento aí com produtores voltando às fermentações mais espontâneas, com mais autenticidade, tentando trabalhar esses vinhos de um modo mais interessante, onde até os nouveaux aí passaram a reaprender a ser menos industriais. A questão toda é que essa imagem já tinha meio que ficado. Hoje o Beaujolais Nouveau já não tem nem de longe o brilho comercial que tinha lá nos anos 80 e 90. Na época era realmente um fenômeno mundial, tá? Manchete de jornal, corrida de caminhões, restaurantes que ficavam lotados, milhões de garrafas vendidas em questão de dias. Mas esse sucesso exagerado cobrou o seu preço. A produção em massa desgastou o nome da região, e não foi pouco. E hoje o lançamento ainda acontece, em novembro, como aconteceu aqui, mas ele é bem mais discreto. Ainda assim, eu diria que o Nouveau tem a sua importância. Ele é um símbolo cultural, é uma oportunidade econômica no mercado cada vez mais difícil, e ele mantém a sua força sim em alguns países, principalmente no Japão, até hoje. Então é isso, meus amigos. O Beaujolais Nouveau, ele pode até não ser mais aquele fenômeno mundial, mas ele continua sendo um símbolo, para mim, tá bonito da relação entre o vinho e o tempo. E ele lembra que vinho também não é só técnica ou luxo, é também celebração, é cultura popular, é brindar algo que acabou de nascer. Então, da próxima vez que você ouvir falar em Beaujolais Nouveau,
Lembra que ele colocou o Beaujolais no mapa, mas também ensinou à França o preço do sucesso rápido demais. Eu particularmente gosto, justamente porque eu entendo o que é, eu sei o que é aquele vinho, então eu realmente não abro um Beaujolais, não vou esperando lá incríveis coisas dentro. Não é esse o objetivo dele. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, curta, deixa o like. Não deixa de se inscrever também, tá? Eu preciso demais dessa sua ajuda aí para continuar fazendo esse trabalho aqui. Fica atento aí pro próximo vídeo da semana, que eu vou degustar um desses Beaujolais Nouveau, vou falar um pouco aí desses aromas que a gente vai sentir, enfim, acho que vai ser divertido, bacana. Deixa aí também nos comentários, você gosta de Beaujolais Nouveau? Sabia? Não conhecia? Ficou com vontade de provar? Espero muito a sua contribuição, beleza? Então, até o próximo vídeo e santé!